Olá, meus amigos. Olha a nossa, olha o sorriso nosso. Aqui a gente está feliz, a gente está muito alegre, porque nós estamos materializando um sonho, particularmente meu aqui, um sonho muito grande. Meu nome é Vitor, falo aqui de Campo Grande, do Centro Espírita Anália Franco. Eu sou Godoy e estamos aqui para estudar um livro importantíssimo, A Grande Síntese. Como diz Emmanuel, é o livro dos cientistas. É, o Evangelho da Ciência, É, né? Isso muito bem lembrado. Ó, eu tenho pedido para o Godoy já faz muito tempo, não é de hoje não. Fala, Godoy, você dá muita palestra, você sempre está estudando. Ele já falou para mim aqui, falou assim, olha, eu não li uma nem duas, eu li mais de 3 vezes e é livro para ler mais de 100, Godoy. é. Então, gente, a nossa ideia aqui é, não sei se você acompanha a nossa programação do Evangelho, aqui no nosso canal, tem o Culto do Evangelho, em Esperanto e português. A nossa ideia é fazer também leituras pequenas. O nosso querido Pietro Baldi, que é o escritor, né, esse abençoado médium, podemos dizer que ele é um médium, né, Godoy? É. Um abençoado médium que proporcionou para nós a materialização desse livro. O Godoy já vai estar trocando experiência com a gente vai estar somando, e a nossa ideia é essa, tá? Não fique esperando aqui mestres, doutores de Harvard, né, Godoy? É, Somos neófitos da vida, não é isso, Godoy? E esse é. livro, o que é importante para nós, Godoy? Bem, nesse livro aqui, eu já li 3 vezes, estudei 3 vezes, mas mesmo assim entrou no bebê, como se fala, né? E a nossa intenção aqui é despretensiosa, fazer uma leitura, algum comentário, e juntos, né? Fazermos uma análise de tudo isso aí. Mas o livro ele é importantíssimo. No meu caso, toda vez que eu leio esse livro, ele me manda de volta para o livro dos Espíritos. Então está aqui o livro dos Espíritos, e aqui nós estamos a grande ciência, que não é uma atualizada, sabe? Mas ela é a 21ª edição. Então a gente vai ler um capítulo, né? No primeiro, por exemplo, primeiro capítulo aqui, ciência e razão. Com itens, vamos colocar mais sobre itens, tudo bem? Tudo bem. O Godoy, antes, a gente sempre vai fazer com uma oração de abertura, uma oração de encerramento, para que a gente possa é, estar sintonizado com os benfeitores espirituais. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Você me acompanha? Vamos fazer uma oração. Querido Jesus, estamos nesse abençoado dia dando um passo maravilhoso, Senhor, no despertar das nossas consciências, procurando compreender cada vez mais o teu evangelho, a tua vinda junto a nós, a tua presença divina entre nós, que estamos tão longe, Senhor, de compreender em sua totalidade, mas com auxílio dos benfeitores espirituais, os teus mensageiros, como Pietro Baldi, como Francisco Cândido Xavier, como tantos outros, Senhor, temos então essas luzes que norteiam os nossos pensamentos e nos bafejam, Senhor, com a tua bondade para que possamos compreender o teu amor, sendo o amor de Deus, nosso Pai. Assim, em teu nome, Jesus, em nome de Deus, iniciamos o nosso programa de hoje, do nosso estudo da obra A Grande Síntese de Pedro Baldi. Obrigado, Senhor, graças a Deus, e que assim seja. Vamos pegar aqui uma informação do Instituto Pietro Baldi a respeito por que saiu esse livro. Qual a fonte que ditou a grande síntese? No verão anterior, primeira quinzena de setembro de 1931, um ano antes de começar a escrevê-la, Cristo à direita e São Francisco de Assis à esquerda fizeram companhia a Pietro Baldi durante 20 minutos na estrada de Colle Umberto Perugia. Vieram felicitá-lo pela renúncia franciscana. Ele fez essa renúncia. Em Cristo estava sua fonte de inspiração, que a ele denominou de sua voz. Então, aqui dentro do livro, ele vai citar sua voz, disse, sua voz.
Sua voz veio à terra para dizer ao homem: desperta. É chamado o momento de evoluir, de retomar o caminho da ascensão espiritual, de voltar para os problemas do espírito, de alcançar a verdadeira felicidade junto de Deus, nosso Pai Criador. A mensagem de A Grande Síntese é um despertar contínuo para uma vida melhor, mais ampla e mais elevada. Vale dizer que uma primeira leitura aqui nós não entenderíamos muita coisa. Então temos que ler, reler. Como eu disse, eu já li 3 vezes, estudei 3 vezes, mas já faz um tempo. Eu estou com esse livro aqui desde 2012, 2013. Já tem um bom tempo. Então, 2012, uma data daquele ano lá, em que eu comecei a ler, notar. E, na realidade, como nós somos ainda bem obtusos, bem limitados, nós não entendemos muito bem. Na medida, inclusive, o Livro dos Espíritos, nós vamos lendo, e à medida que vamos lendo, vai ampliando nosso entendimento no mesmo item. Então, é assim que funciona. E é interessante, Godoy, que quando eu peguei esse livro, eu achei que foi de um bom senso maravilhoso da editora colocar os comentários de grandes mentes da época de Pedro Baldi, como que avalizando a importância daquela obra, o próprio Albert Einstein, né, notando o quanto a obra trazia em síntese de assuntos tão graves e com respostas tão lógicas e ponderáveis de entendimento, né? Então eu achei isso aí fantástico, viu, Godoy? Então, eu uma vez estava lendo sobre o Pacto Áurea, 1949, e lá citou a grande síntese. Aí parece que nós somos, não é que não aparece não, né? A questão 459 do Livro dos Espíritos: os Espíritos influenciam as vossas vidas? Sim, de ordinário são eles que vos dirigem. Então nós temos que escolher quem vai nos dirigir, né? E aí eu falei, vou atrás desse livro. Olha, foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí abriu minha cabeça, abriu meu entendimento. E toda vez que eu vou ver uma coisa aqui, eu volto lá para o Livro dos Espíritos, que também está atualizadíssimo. Muito bem, então, desde já convidamos vocês para acompanhar a gente. Vai ser, assim, muitos dias que nós vamos estar juntos, sem delongas, para que a gente possa começar a programação do nosso livro A Grande Síntese. Como eu disse, né, para quem não tem, escreve aí. Você pode fazer o teu comentário. Se você tem alguma dificuldade, a gente tem em PDF. Caso você não tenha esse livro, expõe o teu e-mail. A gente vai fazer questão, Godoy, de enviar para que você possa estar acompanhando com a gente, tá bom? Então, vamos começar com o capítulo 1, Godoy. Hoje, agora. Vamos chamar de item 1, né? Aqui, na realidade, vai até o item 100. É a despedida. 100 é o último item, de 1 a 100. Tá? Vamos lá. Vou ler aqui, e aí a gente volta comentando, tá bem? Primeiro item: ciência e razão. Olha aqui esse binômio. Em outro lugar e de outra forma, falei especialmente ao coração usando linguagem simples, adaptada aos humildes e aos justos que sabem chorar e crer. Aqui falo à inteligência, à razão cética, à ciência sem fé, a fim de vencê-la, superando-a com as suas próprias armas. A palavra doce que atrai e arrasta, porque comove, foi dita. Indico-vos agora a mesma meta, mas por outros caminhos, feitos de ousadias e potência de pensamento. Pois quem pede isso não saberia ver de outra forma por faltar-lhe a fé ou a incapacidade de orientação para compreender. O pensamento humano avança. Cada século, cada povo segue um conceito de acordo com o desenvolvimento que obedece às leis
a que estáis submetidos. Em qualquer campo, a nova ideia vem sempre do alto e é intuída pelo gênio. Depois dela, vos apoderais, a observais, a decompondes, a viveis, passando então a vossa vida e as leis. Assim, dessa ideia, quando se fixa na matéria, já esgotou o seu ciclo, já aproveitastes todo o seu suco e a jogar fora para absorverdes em vossa alma individual coletiva novo sopro divino. Vosso século possui e desenvolveu uma ideia toda própria que os séculos precedentes não viam. Aqui está falando do século XX, tá, pessoal? Pois estavam atentos em receber e desenvolver outras. Vossa ideia foi a ciência com que acreditaste descobrir o absoluto, embora essa também seja uma ideia relativa que, esgotado o seu ciclo, passa. Venho falar-vos exatamente porque ela está passando. Vossa ciência lançou um beco escuro, sem saída, onde vossa mente não tem amanhã. E vos deu o último século, século XIX, máquinas como jamais o mundo as teve, mas que, no momento, são apenas máquinas. E, em compensação, ressecou vossa alma. Essa ciência passou como um furacão destruidor de toda a fé e vos impõe, com a máscara do ceticismo, e rosto sem alma. Sorris despreocupados, mas vosso espírito morre de tédio e ouve-se gritos dilacerantes. Porque a vossa própria ciência é uma espécie de desespero metódico, fatal, sem mais esperança. Terá ela resolvido o problema da dor? Que uso sabe fazer dos poderosos meios que lhe deram os segredos arrancados da natureza? Em vossas mãos, o saber e a força transformam-se sempre em meio de destruição. Para que serve então o saber? Se ao invés de impulsionar-vos para o alto, tornando-vos melhores, para vós se torna um instrumento de perdição? Não riais, ó céticos, que julgais ter resolvido tudo, porque sufocastes o grito de vossa alma que anseia por subir. A dor vos persegue e vos encontrará em qualquer lugar. Sois crianças que julgais evitar o perigo escondendo a cabeça e fechando os olhos. Mas existe uma lei invisível para vós, todavia mais forte que a rocha, mais poderosa que o furacão, que caminha inexorável, movimentando tudo, animando tudo. Essa lei é Deus. Essa lei é Deus. Ela está dentro de vós. Vossa vida é a exteriorização dela e derramará sobre vós alegria ou dor, de acordo com a justiça, como mereceres. Eis a síntese que vossa ciência, perdida nos infinitos pormenores da análise, que jamais poderá reconstituir. Eis a visão unitária, a concepção apocalíptica que venho trazer-vos. Para que me possa fazer compreender, é mistério que fale de acordo com a vossa mentalidade e me coloque no momento psicológico que o vosso século está vivendo. E é indispensável que eu parta justamente dos postulados da ciência para dar-lhe uma direção totalmente nova. Nosso sistema de pesquisa objetiva, à base da observação e experiência,
não vos pode levar além de certos resultados. Cada meio pode fornecer certo rendimento e nada mais. E a razão é um meio. Por isso o título Ciência e Razão. Ciência e razão para a gente entender o que está sendo falado. A análise não poderia chegar à grande síntese, grande aspiração que ferve no fundo de todas as almas, sendo por meio de um tempo infinito de que não dispondes. Vossa ciência arrisca-se a não concluir jamais o ignorabimus, quer dizer falência. A tarefa da ciência não pode ser apenas a de multiplicar vossas comodidades. Não estranguleis, não sufoqueis a luz de vosso espírito, única alegria e centelha da vida, até o ponto de tornar a ciência, que nasce do vosso intelecto, uma fábrica de comodidades. Esta é a prostituição do espírito. É vergonhosa venda que vós mesmos a matéria. A ciência pela ciência não tem valor. Vale apenas como meio de ascensão da vida. Vossa ciência tem um período original. Pecado original. Dirigir-se a apenas à conquista do bem-estar material. A verdadeira ciência deve ter como finalidade tornar melhores os homens. Eis a nova estrada que precisa ser palmilhada. Essa é a minha ciência. Antes de voltar no comentário, um médico falou um dia, e isso está aqui no intrínseco dessa leitura. Ele falou que nos últimos 100 anos, os médicos olhavam só o corpo. E aqui ele falou, ciência pela ciência não vai sair para lugar nenhum. Mas a ciência indo para o lado do espírito, ela vai. Então ele falou assim, aquele que não, daqui os próximos 100 anos, daquele que não acompanhar a nova ciência, que é a cuida do corpo e do espírito, como inclusive está no nosso evangelho, né, cuidar do corpo e do espírito, o que acontece? Nós vamos ao médico, aquele médico vai perder a sua clientela, porque não tem mais como só resolver o problema material. Quando nós resolvemos o problema na matéria, mas também fazemos um breve introdução na área espiritual, estudo psicológico, né? Entrando nas emoções, e já tem muita ciência fazendo isso, né? Então, é aí que esse que é o livro está falando assim, como ele diz aqui bem no finalzinho, eis a nova estrada que precisa ser palmilhada. Essa é a minha ciência, tá? A ciência em que envolve o espírito também. Eu percebo também, e foi interessante, Godoy, quando você colocou logo no início, você falou assim, que justamente a sua voz nada mais é que a presença do Cristo, né, trazendo os ensinamentos. E ele vai falar logo no primeiro parágrafo, que quando ele veio de forma simples, falando em parábolas, de maneira para pessoas humildes. Só que agora ele vem trazer, né, instruções de acordo com o intelecto da atualidade. Então, como ele está falando aqui, que vai começar do simples, né? Foi dito aqui, ele também repetiu. Bem, ele vai começar da própria ciência. O que a gente já conhece. A gente tem que partir do conhecido para o desconhecido. Se nós já formos pegar o desconhecido, nós não vamos para lugar nenhum. Então, o que a gente sabe é isso aí. Como eu disse assim, desceu para a matéria. Ou seja, está aqui no âmbito material. Então, há um entendimento. Aqui está falando da ideia. O nosso século possui e desenvolveu uma ideia toda própria que os séculos precedentes não viam. Então, já foi, infelizmente há guerras. Mas dessas guerras também, depois da Segunda Guerra Mundial, a humanidade deu um avanço enorme. E ali falou no século XIX,
porque começou a se fazer as primeiras máquinas, né? Máquina a vapor, e os primeiros protótipos de carro. Mas no século XX, isso foi, né, um avião no início do século de 20 começou a ser fabricado, né? E foi inventado, fabricado, né? E, infelizmente, como ele está dizendo aqui, infelizmente, o homem usa esse, esse conhecimento para vamos para a destruição da própria raça humana, Ele vai dizer, inclusive, né? que é apenas para comodidade, né? Comodidade. Quer dizer, quando nós queremos só comodidade, né? Muita gente, hoje em dia, você está sentado aqui, muda de canal onde quer, né? Assim? É, tudo isso, irmão, sabe por quê? Ele vai falar aqui alguma coisa, bem no intrínseco. É porque nós estamos conhecendo o átomo. Tudo vem do conhecimento do átomo, que foi lá no século XIX que deu aquela impulsão, né? E aí com a teoria da relatividade, lá em 1905, enfim, tudo vem no seu tempo, então não poderia ser antes. Comentar alguma coisa? Tudo bem. Não, eu acho que é isso. Lembrar que o texto vem justamente chamar a nossa atenção nesse combate ao materialismo, porque o materialismo vai querer acomodar o espírito. Só que o espírito está aqui para progredir, e é justamente isso que ele chama a atenção, porque se deixou de lado essa questão do desenvolvimento do espírito. E o Cristo, então, a sua voz, chama a atenção para esse fato, né? Então, tudo se resume em Deus. Aqui para frente, tem chama equação da substância. Então, tudo que existe é porque existe Deus. E nós vemos também no Espiritismo, ali no Livro do Espírito, tem os dois elementos principais do universo: espírito e matéria. E Deus como de um lado Deus e depois espírito e matéria. Então, nós vamos entender isso aí. Eu, no início, quando fazia esse estudo, você tem um livrinho, Deus, Espírito e Matéria, aí a gente fica assim meio obtuso, meio fora né, De órbita. do entendimento. E aqui ele está falando assim, ó, essa lei, que é Deus, né? Como diz onde está a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos, ali. Mas esculpido na vossa consciência. Então, tudo que nós temos que saber está em nós. Já está aqui. É só desenvolver isso, só ir entendendo. Mas para isso nós precisamos ir estudando, aplicando, vendo alguma coisa de especial que já existe em nós, que é a lei de Deus, e assim vai. Olha, então essa lei é Deus. Ela está dentro de vós. Vossa vida é uma exteriorização dela, e derramará sobre vós alegria ou dor, de acordo com a justiça, como merecer, a cada um segundo as suas obras. E aqui está falando, né, que essa está dentro de vós. Bem, tem um ditado antigo, mens sans corpore sano, né, que estava esculpido lá no templo de Delfos, na antiga Grécia, e que foi levado para o mundo pelos romanos. Em grego eu não sei, mas em latim é mens sans corpore sano. Mente sã, corpo são. É o que está falando aqui. Quer dizer, ou alegria ou dor de acordo com a justiça, ou seja, aquilo que somos, a semeadura nossa, aquilo que nós estamos semeando, nós vamos colher. Antes que a gente passe para o último texto, a segunda parte, né? Eu gostaria só de realçar essa questão que ele fala no último parágrafo, né? Que ele fala sobre o pecado original que nós estamos cometendo, que é apenas a conquista do bem-estar material. E aí ele afirma que a verdadeira ciência deve ter como finalidade tornar melhores os homens. E isso faz nos lembrar que a ciência, que a comodidade, que o bem material é meio,
ele não é o fim das nossas encarnações. E por isso é uma ganância, muitas das vezes, exagerada entre as pessoas em querer ter mais, Godoy, como se fosse o fim da sua existência. E por conta disso, há, infelizmente, mortes, né, roubo, porque eles imaginam que esse bem-estar que promana nas propagandas, né, viver bem, é o único sentido da vida. E aí há a falência, né, do espírito. Bom, agora vamos ler a segunda parte para a gente encerrar com os comentários logo em seguida, tá? Não falo para ostentar sabedoria ou para satisfazer a curiosidade humana. Vou direto ao objetivo para melhorar-vos moralmente, pois vem para fazer-vos o bem. Não me vereis despender qualquer esforço para adaptar e enquadrar meu pensamento ao pensamento filosófico humano, ao qual me referirei o menos possível. Ao contrário, ver-me-eis permanecer continuamente em contato com o fenômeno, com a fenomenologia do universo. Vou ver isso aqui, ó. Fenomenologia do universo, tá? Vamos sublinhar. Importa escutar verdadeiramente essa voz, que tem o pensamento de Deus. Compreendei-me, vós que não acreditais, vós céticos, que julgais sabedoria a ignorância das coisas do Espírito. Coisas do Espírito, outra coisa, outra alocução. E, no entanto, admirais o esforço de conquista que o homem diariamente exerce sobre as forças da natureza. Ensinar-vos-ei a vencer a morte. Olha, importante. A superar a dor. A viver na grandiosidade imensa de vossa vida eterna. Não acorrereis com entusiasmo ao esforço necessário para obter tão grandes resultados? Vamos, pois, tome de boa vontade. Firme. Primeiro, compreendei-me com o intelecto e, quando este ficar iluminado e virdes calmamente a nova estrada que vos traço, palpitará também vosso coração e nele se acenderá a chama da paixão, para que a luz se transmude em vida e o conceito em ação. Olha que dizer que esse livro vai explicar até como você governa um país, para você ter uma ideia. Como é profundo esse livro. O momento é crítico, mas é mistério avançar. E então, entre parênteses, coisa incrível para a construção psicológica que o último século imprimiu em vós. Fecha parênteses. Nova verdade vos é comunicada por meios que desconheceis, para que possais descobrir um novo caminho. Isso aqui é a mediunidade, tá, gente? O alto, que vos é invisível, nunca deixou de intervir nos momentos culminantes da história. E sabeis do amanhã, e sabeis da razão por que vos falo? Que podeis imaginar daquilo que o tempo vos prepara? Vós que estáis imersos no átimo fugidio, indispensável ao avançar, mas que isso não vos seria possível. As vias da arte, olha aqui o que vai colocar aqui? As vias da arte, da literatura, da ciência, da vida social estão fechados. Sem amanhã. Sem perspectiva, né? Não tem, por isso que não há esperança na Terra. Todo mundo denegrindo as coisas e as bênçãos chegando. E vamos lá. Não tendes mais o alimento do espírito e remastigais coisas velhas que já são produtos de refúgio e devem ser expelidos da vida. Mágoas, por exemplo. Falarei do espírito e vos
e abrirei aquela estrada para o infinito, que a razão e a ciência vos fecharam. Obliteraram, né? Com uma É, esperança, né? ouvi-me, pois, a razão que utilizais é um instrumento que possuís para prover os mistérios, as necessidades mais externas da vida. Conservação do indivíduo e da espécie. Quando lançais esse instrumento no grande mar do conhecimento, ele se perde, porque neste campo, os sentidos, entre parênteses, que muito servem para as vossas necessidades imediatas, fecha parênteses, somente exploram a superfície das coisas e sua incapacidade absoluta de penetrar a essência, vós a sentis. A observação e a experiência, de fato, deram-nos apenas resultados exteriores de índole prática. Observação e a ciência, e a experiência. Aqui falando da ciência, né? Com aqueles limites. Mas a realidade profunda vos escapa porque o uso dos sentidos como instrumento de pesquisa, embora ajudado por meios adequados, vos fará permanecer sempre na superfície, fechando-vos o caminho do progresso. Aqui está falando o cientista, quando ele está ali para descobrir alguma coisa, ele tem que colocar o lado espiritual naquilo lá. Porque quando ele coloca só o lado da ciência, ele descobre. Mas ele fica fechado, como ele está falando aqui. Aí, para avançar ainda, é preciso despertar, educar, desenvolver uma faculdade mais profunda. Ele traça a ciência como deve ser feita, né? A intuição. O que é a intuição? É aquele poder que nós temos, cada um de nós, desde que nós estejamos com as mentes desembotadas, né? Sem conceitos preconcebidos, sem coisas assim que limita. A intuição, ela é ampla. O que é a intuição? Você sabe de uma coisa que já existe. O próprio Einstein, ele disse assim, ó, que é dentro da meditação. Ele falou, penso 99 vezes e nada descubro. Entra em meditação, ou seja, entra na área da intuição, e eis-me a resposta. Coisa mais simples. Pensou, mas ele estava rodando em círculo. Quando ele parou um pouquinho e começou a meditar, pensar nas coisas, pensar no mais alto, ele veio a resposta. Vou terminar aqui a leitura. Aqui, aqui entram em função elementos complementares novos para vós. Algum cientista jamais pensou que, para compreender um fenômeno, fosse indispensável a própria purificação moral? Partindo da negação e da dúvida, a ciência colocou a priori uma barreira intransponível entre o espírito do observador e o fenômeno. Que eu, o eu que observa, permanece sempre intimamente estranho ao fenômeno, atingido apenas pela estrada estreita do sentido. Jamais o cientista abriu sua alma para que o mistério encarasse o próprio mistério e se comunicassem e se compreendessem. O cientista jamais pensou que é preciso amar o fenômeno, tornar-se o fenômeno observado, vivê-lo. É indispensável transportar o próprio eu com uma suscessibilidade até o centro do fenômeno. Não apenas com uma comunhão, mas com uma verdadeira fusão da alma, ou de alma. Compreendeis-me? Nem todos poderão compreender, pois ignoram o grande princípio do amor. Ignoram que a matéria é, em todas as suas formas, entre parênteses,
até nas menores, até lá no átomo, sustentada, guiada, organizada pelo Espírito, que em diversos graus de manifestação existe por toda parte. Para compreender a essência das coisas, tereis que abrir as portas de vossa alma e estabelecer pelos caminhos do Espírito essa comunicação interior entre o Espírito e Espírito, entre eu e eu mesmo. Vamos falar assim. Deveis sentir a unidade da vida que emana todos os seres, desde o mineral até o homem, em trocas de intermitências, numa lei comum. Deveis sentir esse liame de amor com todas as outras formas da vida, porque tudo, ok, vamos subir isso aqui, desde o fenômeno químico até o social, vida. Desde o fenômeno químico até o social, vida. Aqui vai falar a origem da vida, origem da matéria, origem da vida. Vida por um princípio espiritual. Para compreender, é necessário que possuais uma alma pura e que um liame de simpatia vos una a todo o criado. Todo o criado. A ciência ri de tudo isso e, por esse motivo, deve limitar-se a produzir comodidade e nada mais. Nisto que vos estou a dizer, reside exatamente a nova orientação que a personalidade humana deve conseguir para poder avançar. Entende? Nossa, que coisa maravilhosa. É, Ele fala dessa interligação. Eu acho muito interessante como ele fala aqui que desde o fenômeno químico, desde o fenômeno químico até o social, tem vida. Olha que coisa maravilhosa, né? É um espetáculo mesmo. e aqui, essa afirmação, como ele diz assim, nem todos podemos compreender, mas ignoram o primeiro princípio do amor. A matéria é regida pelo espírito. No nosso livro do Espírito, ele diz o seguinte: se acabar o mundo material, ainda assim existirá o mundo espiritual. Então, a Terra, por exemplo, por que existe essa harmonia no universo? É uma força espiritual, a do Criador. Tudo está interligado. Tudo está em harmonia, porque existe uma força. E essa força é o amor. Então, aqui para frente, mais para frente, vai falar muito sobre o amor, sobre o relacionamento que a gente tem que ter nas coisas. Você vai fazer algo, você imagina uma pessoa vai fazer uma comida reclamando. Como é que vai ser essa comida? Então, ela tem que fazer de bom grado, com alegria. E aí, Porque isso vai impregnar. vai envolver tudo que existe. Existe a egrégora, né? Nós estamos aqui num ambiente, esse ambiente está sendo saturado por boas energias. As energias. É isso aí. E eu queria chamar a atenção, Godoy, da tua colocação no início do nosso estudo, que não há como ler o livro A Grande Síntese, ou mesmo terminar, sem voltar para o livro dos Espíritos, É, porque agora, quando ele fala desse liame que liga tudo, a gente vai lembrar do fluido cósmico universal, né? Que nada mais é que o hálito do Criador, que a tudo permeia, né? Tudo permeia, fazendo que todos estejamos conectados. E aí ele fala, desde o pequeno ao maior, que é a teoria do microcosmo e do macrocosmos, né? Você vê, por exemplo, um sistema solar, e aí você olha para a constituição do átomo, você fala assim, não é possível isso aqui. é, Tamanha similaridade, né? fractualidade, chama-se. Fractualidade, É, isso o- é mesmo. o mínimo é igual ao máximo, o É, micro igual ao macro. é, Bem, então, nosso tempo está indo, sim. aqui é apenas alguns minutos, né? Mas podem estender mais, outros não. Mas hoje é o primeiro dia, então a gente está aí dando umas pinceladas nisso aqui, tá? Porque com certeza absoluta não vai ficar bom, bem entendido, né?
por todos. Alguns vão atender, mas nem todos. Eu mesmo que já li isso aqui várias vezes, estou relendo, então continuo lendo, né? E aí vai. Por quê? Porque cada dia que você lê a mesma coisa, você tem um outro entendimento. É a chamada intuição. Sim. Na intuição você consegue descobrir as coisas. Olha, veja bem, isso que o Godoy está comentando é uma grande verdade. Nós estamos iniciando um programa aqui na busca de entendimento. A gente está falando de uma eternidade. Mas para nós que estamos aqui querendo entender, compreender o sentido da nossa vida, da nossa pré-existência, do programa espiritual, olha, isso vai ser um momento muito importante, de repasso para todos nós que nos alimentaremos nesses poucos instantes. E olha que nós estamos fazendo um compromisso aqui hoje é segunda-feira aqui em Campo Grande, é um programa semanal. A gente sempre vai estar divulgando, você curte, você comenta, põe o teu e-mail, vou mandar a grande síntese para você estar acompanhando com a gente, se você não tiver. Mas, Godoy, nós estamos falando de 100 itens, cada um por semana, são quase 3 anos aqui, Godoy, nós vamos É, estar são, 2 anos cada ano tem 52 semanas, é, com alguma semana que não vai dar certo, né? é, Então é é um ano, 2 anos e 2 anos de pouco. estudo. É. Estaremos juntos aqui, Godoy. Maravilha. Bem, o próximo item será a intuição, tá? É, é, quando a gente compara os espíritas, né? Porque às vezes estamos falando aqui para pessoas que não são espíritas, mas quando somos espíritas, nós vamos lá para o livro dos médiuns, e aí Allan Kardec coloca que não tem como você, às vezes, diferenciar uma intuição de uma influenciação. Porque tudo ali, se você está sua mente limpa, está amando o que está fazendo, como ele falou, colocou ali. Ó, é preciso amar o fenômeno, né? É, é preciso amar o fenômeno, tornar-se o fenômeno, observar, vivê-lo. Você tem que, nós vamos falar, abraçar aquilo ali, mas não é materialmente, é na sua energia, na sua ideia, no seu pensamento, naquilo que você está buscando. Então, próxima aula, intuição. Maravilha, gente. Vocês viram que não é o saber pelo saber, é o saber para educar-se, para nos melhorar. A ciência verdadeira é aquela que transforma o homem. Maravilha, gente. Então, ó, mais uma vez, dá sua curtida, dá seu comentário, e vai ser uma honra tê-lo conosco no próximo programa. Nós vamos pedir agora ao nosso querido Godoy para fazer a nossa prece de encerramento. Pedir a todos que se recolhem intimamente. É como eu falo sempre para todos, olhe de dentro e se para fora, que aí aumenta o poder de concentração. Concentrar e prestar atenção, tá bem? Amigo Jesus, mestre amado, que possamos, com esse início de estudo no dia de hoje, ir progredindo, conhecendo a si mesmo, conhecendo esse Deus interior que existe em nós, colocando em prática, colocando a serviço do bem, a serviço do nosso próximo, a serviço da humanidade. E aqui então, Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Valeu, pessoal. Forte abraço. Fique com Deus. Paz.